Olá, o Saber Direito Debate está no ar e para participar do programa nós recebemos o professor Sérgio Henrique Salvador. Ele que é escritor, advogado e pós-graduado em Direito Previdenciário e em Processo Civil. Professor, muito obrigada pela participação. Obrigado pelo convite. Professor, há carência para o auxílio-doença e se o trabalhador está recebendo esse benefício e morre, como é que fica? Sim, o auxílio-doença ele continua tendo a carência. Nós tivemos uma mudança recente dentro do auxílio-doença na ótica da medida provisória 664 de 2014. Uma medida provisória do fim do ano passado, do dia 30 de dezembro de 2014, que não mexeu na carência do auxílio-doença, mas mexeu na carência da pensão por morte. A pensão à morte requer um tempo mínimo de contribuição de 2 anos. Porém, se esse cidadão estava no gozo do auxílio-doença e ele vem a falecer, automaticamente eu já vou ter essa pensão por morte, porque a medida provisória ela excluiu dessa carência aqueles que estavam recebendo já o auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez, de modo que eu não preciso dessa carência de 24 meses para aqueles que estavam recebendo o auxílio-doença. Agora vamos pensar na seguinte situação. O trabalhador é liberado pelo INSS, mas aí o empregador pode suspender o benefício por conta, baseado no parecer do médico que diz que ele ainda está impossibilitado de voltar? Pois então, essa questão é conhecida como limbo jurídico previdenciário. Ou seja, há uma lacuna da legislação, há uma interpretação ao vazio, né? Costuma brincar com os alunos que há uma zona cinzenta. Por quê? Porque o INSS dá alta para esse trabalhador, diz que ele está apto ao retorno ao seu trabalho. E ele chega à empresa, o patrão não deixa que ele retorne a esse posto de trabalho. Então nós temos esse conflito. Nós temos a empresa entendendo que ele continua inapto ao trabalho, portanto não pode voltar a trabalhar. E temos de outro lado um parecer do INSS dizendo o contrário, que ele realmente está apto. Como que se resolve isso? Se resolve na justiça. O patrão ele tem que disponibilizar o seu local de trabalho para esse funcionário, em que pese às vezes o INSS estar equivocado, mas é uma perícia oficial. E enquanto ela não for invalidada pela justiça ou pela própria administração, a posição do INSS tem que prevalecer sobre a posição da empresa. Agora, professor, o senhor falou da medida provisória, né? Ela não traz prejuízos para o empregado. E do lado do empregador, tem alguma mudança nesse sentido, principalmente ao prazo do encargo, né? Sim, a medida provisória ela trouxe diversos impactos, mas um impacto perigoso para a microempresa, empresa de pequeno porte ou até médio porte. Por quê? Como era até então? O trabalhador que tinha um problema de doença e se afastava do seu trabalho, ele só era encaminhado ao INSS após o 16º dia. Ou seja, ele ficava doente por 30 dias, os 15 dias iniciais eram por conta da empresa e responsabilidade da empresa. A medida provisória 664, ela aumentou esse prazo de 15 para 30 dias, o que traz problemas contundentes para a microempresa. Porque imagine uma microempresa ou empresa de pequeno porte com 2 funcionários, e esses 2 funcionários adoentados, sem trabalhar por 30 dias. Então ela não vai ter a mão de obra, ela vai ter um desfalque de funcionário, ela vai ter que contratar alguém para substituí-los e, ao mesmo tempo, vai ter que pagar os salários deles, mesmo sem eles estarem trabalhando. Vamos voltar a falar da pensão por morte, né? Ela era vitalícia e mudou, tem prazo agora por conta da medida provisória. Agora, essa mudança, ela levou em consideração a expectativa de vida do dependente na época em que a pessoa morreu? Sim, a medida provisória também mexeu drasticamente na pensão por morte. Ou seja, pegando o início da sua pergunta, anteriormente ela era vitalícia. Pouco importa a idade da viúva, seja ela por fruto de casamento ou mesmo de companheiro, união estável. Agora não. Agora a idade da viúva ou da companheira será levada em consideração para ver se ela é vitalícia ou não. E o X da questão, a idade é verificada no momento que ela vai fazer o pedido de pensão e não a data do óbito. Ou seja, ela faz o protocolo administrativo 1 mês, 2 meses, 3 meses depois. E é ali que o INSS vai fazer essa tabela, esse cálculo. A idade dela só vai ser vitalício se ela tiver, na data do protocolo administrativo, mais de 44 anos de idade. Se ela tiver menos de 44 anos de idade, o benefício será temporário.
Foi uma boa mudança, professor? Não foi, né? Tanto a doutrina quanto os especialistas entendem que houve um retrocesso social. Nós temos algumas mudanças na Constituição que elas devem ser pensadas para aprimorar, para evoluir, para aperfeiçoar. Da maneira como aconteceu, nós tivemos um retrocesso. E nós temos um princípio constitucional que veda o retrocesso social. O que é direito, o que é conquista, o que a sociedade colocou como valor em princípio, nós não podemos retroceder, nós temos que ampliar, nós temos que aprimorar. Então, realmente, não houve também uma mudança para melhor. Pense comigo, uma senhora ali com seus 40 anos de idade. Ela não vai receber mais até o fim da vida. Portanto, depois de um determinado tempo, o benefício será cancelado e aí ela vai ter que se virar. Ela vai ter que procurar um trabalho, né? Então, nós perdemos um pouco essa ideia de proteção social do dependente, do falecido. Agora, vamos considerar a pensão, mas no caso, quem vai receber é o menor sob guarda. Muda em quê? Qual é a alteração? Pois bem, o menor sob guarda hoje, ele não é tutelado pela Previdência, né? O artigo 16 da Lei de Benefício traz lá o rol de dependentes. E o menor sob guarda é uma grande polêmica, porque nós tínhamos essa proteção, mas em 1997 houve uma mudança da lei e o menor sob guarda ele ficou à margem da legislação. O que nós temos hoje? A proteção do enteado, do tutelado e não temos do menor sob guarda. Então perceba que dentro de um lar eu posso ter um senhor aposentado que cuide do seu enteado. Eu posso também ter esse mesmo aposentado que tem um menor sob a sua tutela. E também ter um menor sob a sua guarda, ele é o guardião desse menor. Perceba que ele falecendo, somente o enteado e o tutelado receberão a pensão, mas não o menor sob guarda que vai ficar sem proteção legal. Isso foi uma opção da lei, totalmente injusto, que fere a Constituição, fere também o Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse menor sob guarda, ele tem que recorrer à Justiça. E nós temos decisões da Justiça de maneira de estender até ele essa mesma pensão por morte que é aplicada ao enteado e ao menor tutelado. Professor, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco mais debate com o professor Sérgio Henrique Salvador. É só um instante. E o Saber Direito Debate está de volta. Professor Sérgio, a pergunta agora é o seguinte: qual que é a importância da reabilitação quando o trabalhador recebe alta do INSS, só que ele volta, mas não está em condições de exercer as mesmas funções que ele exercia antes? Pois bem, a reabilitação profissional, ela é um serviço a ser prestado pela Previdência. O trabalhador, mesmo com ainda problemas no seu retorno ao trabalho, ele tem que ser submetido a um retorno periódico. Não pode retornar imediatamente, mesmo com problemas de saúde. Ele vai ter dificuldades no desempenho de sua função. Então, ele pode pedir, postular a reabilitação profissional. A reabilitação é um serviço concedido pela Previdência. Ele passa por um curso, ele é treinado, existe um convênio entre o INSS com o seu patrão ou com uma outra empresa em que ele pode ser direcionado. É algo até desconhecido do trabalhador brasileiro, porque na maioria das vezes ele tem a alta do INSS e pensa que é só isso. Mas ele pode postular a reabilitação profissional, de maneira que ela é muito importante, porque no período de reabilitação, novamente ele é inserido no mercado de trabalho. Então eu tenho uma política social muito nobre da Previdência, de ajudá-lo a ser inserido no mercado de trabalho. Agora, se ele tem essa dificuldade em procurar isso, a própria empresa também pode auxiliá-lo na busca junto à Previdência Social. Mas é possível sim, sem problema nenhum. Professor, com a mudança na legislação, digamos que o trabalhador retorne, né, receba a alta do INSS, por algum motivo a empresa não queira mais os serviços desse profissional. Existe um prazo para ele dispensar esse trabalhador ou a empresa é obrigada a mantê-lo ali durante um determinado tempo? Aqui nós temos duas situações. Uma situação que objetivamente a lei trata, que é o acidente do trabalho. Se ele se acidentou e foi encaminhado ao INSS, ali ele recebeu alguns meses do benefício acidentário, com a alta do INSS, a empresa não pode mandá-lo embora, ainda que ela queira. Então ele tem uma estabilidade de 1 ano. É a estabilidade da legislação, o artigo 118
da Lei 8.213 de 91. Durante um ano, quer a empresa goste ou não, tem que manter esse trabalhador dentro dos seus quadros. O grande problema é que temos quando não é acidente do trabalho. Ele tem um problema de saúde dele, né, adquirido fora do ambiente do trabalho, que não se relaciona com a empresa, e ali, então, ele tem uma alta do INSS e o patrão não concorda. E o patrão, então, devolve ele para uma briga com a Previdência. Qual que é a melhor postura, tecnicamente falando? O patrão tem que definir. Ele pode ficar com esse trabalhador, ele pode tentar remanejá-lo, ele pode tentar auxiliá-lo na reabilitação profissional, ou ele tem uns 10 dias para fazer o acerto rescisório. Ele não pode ter uma conduta omissiva de deixar aí o trabalhador brigar com a Previdência enquanto o vínculo de trabalho está aberto. Agora, quais são os critérios do juiz, né, na questão do dano moral na esfera previdenciária? Dano moral previdenciário também é um tema bem atual, que está crescendo. Nós temos vários precedentes já na justiça nesse sentido. O juiz ele vai analisar cada caso. Não tem um critério objetivo, né? Oferiu a moral, o valor é X. O juiz ele vai se pautar em princípios, em regras, ele vai verificar a extensão do dano. Às vezes, a aposentadoria negada tardiamente, né, ou aquela aposentadoria concedida com falhas para uma pessoa nova, traz uma repercussão. Agora, se traz um aposentado nessa mesma situação, com uma idade avançada, portador de câncer, enfim, com tantas dificuldades, para ele o mesmo fato traz outras conotações. Então o juiz ele vai se pautar em princípios e regras, mas o princípio básico é a extensão do dano. Nós temos uma norma que diz que a indenização mede pela extensão do dano. Então o juiz ele vai ter que verificar esse dano, esse problema, esse dano moral previdenciário, como que ele impactou na vida desse cidadão. Agora, desaposentação, né, um assunto bem polêmico. Quais são as principais dificuldades hoje para converter, né, da aposentadoria proporcional para integral? Pois bem, a desaposentação é um tema bem atual, está hoje no Supremo Tribunal Federal com repercussão geral. Estamos aí todos ansiosos pelo fim desse debate, mas o caso clássico é justamente esse que você colocou no nosso aqui debate. Perceba que ele aposenta proporcionalmente. Na época, entre 30 e 35 anos. Vamos analisar que o homem aposentou proporcional com 32 anos. E ele continua trabalhando até hoje. Vamos analisar que ele tem 10 anos a mais. Ora, ele tem a aposentadoria proporcional. Com a desaposentação, ele vai pedir uma nova aposentadoria, que é a aposentadoria integral, onde ele vai ter 10 anos a mais de idade, onde o seu benefício agora não será proporcional, mas integral. E ele também terá uma massa contributiva muito maior. Logo, o valor será muito bem reajustado do seu benefício. Ele vai ter direito a um novo benefício com melhores condições financeiras. Dificuldade não é que ela existe a dificuldade de aceitação da tese. Mas nós temos vários precedentes favoráveis. Esse caso, muito bem colocado por você, é um caso clássico. Ele é aposentado proporcional, continua a trabalhar. Qual que é o novo benefício que ele tem direito? Uma aposentadoria integral. Professor, mais um intervalo. Daqui a pouco, mais debate com o professor Sérgio Henrique Salvador. Não saia daí. E o Saber Direito Debate está de volta, aqui com a participação do professor Sérgio Henrique Salvador. E é hora de dar a dica de biografia. Ele trouxe vários livros escritos por ele, com participação de outros autores. Primeiro livro, aliás, os 3 primeiros, vamos falar sobre desaposentação, né, professor? O último tema do bloco que a gente falou. Esse primeiro livro aqui, ó, Desaposentação, Instrumento de Proteção Previdenciária, do professor Sérgio, também de Teodoro Vicente Agostinho. O que é que tem de bom aqui nesse livro, professor? Sim, essa obra, uma obra inicial da nossa caminhada nessa literatura jurídica, é uma obra que trata da desaposentação num aspecto mais filosófico, num aspecto mais histórico, sociológico, a compreensão da importância da desaposentação como aquele instrumento de proteção previdenciária. Ou seja, o cidadão que quer a desaposentação, ele quer melhorar a sua condição de vida, mas não num pensamento exclusivamente financeiro. Ele quer buscar um aprimoramento de um direito social.
ele quer que o Estado olhe para ele e dê um benefício digno, respeitando o princípio da dignidade da pessoa humana. De maneira que é um livro um tanto quanto teórico, filosófico e também prático. Nós temos aí um modelinho de uma petição inicial da ação da desaposentação. Certo. Agora aqui um outro livro do professor Sérgio. Desaposentação, aspectos teóricos e práticos, incluindo modelo de petição inicial. Sim, esse livro também na mesma toada da desaposentação, porém com um cunho mais prático. Nessa obra, nós procuramos, tanto eu como o coautor, professor Teodoro Vicente Agostinho, que também é um grande jurista e especialista na matéria, nós procuramos incrementar um conteúdo mais prático. Colocamos roteiro de documentos, colocamos aí peças processuais diversas, inclusive a peça inicial, modelos de recursos, 30 perguntas e respostas sobre o assunto, jurisprudência selecionada, súmulas sobre a matéria, enfim. Fizemos a primeira obra, mas de uma outra roupagem, uma roupagem mais prática para aquele profissional que vai à justiça buscar a desaposentação. Professor, esse aqui é o terceiro livro, uma segunda edição, né, com o mesmo título? Sim, com algumas novidades aqui. Tem de novo aqui? Nessa edição nós colocamos a posição do Supremo Tribunal Federal, né, nesse julgamento do STF que nós dedicamos um capítulo específico para tratar das projeções, do que o Supremo já falou. Colocamos modelos de outras peças, modelos de recursos, mais jurisprudência, enfim. Fizemos ainda uma complementação mais prática daquilo que nós já tínhamos celebrado. Professor, é um tema que chega muito à justiça, desaposentação? Sim, a desaposentação tem sido muito procurada. Tanto é verdade que pelo volume de casos, hoje é a repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Para ser repercussão geral, primeiro esse processo ele tem que ter essa caminhada na justiça, na primeira, na segunda e nas instâncias superiores até chegar ao plenário. Hoje é uma dificuldade que um recurso tem de chegar ao plenário do Supremo Tribunal Federal. E se a desaposentação está lá, é porque a justiça ela tem dioturnamente recepcionado essa tese. Outro assunto, tema de livro do professor Sérgio, mandado de segurança da teoria à prática. Professor Sérgio de Roger Vieira Feixas. Sim. Professor, o que tem de prático aqui que o leitor vai encontrar de uma forma simples esse tema? O mandado de segurança é um tema multidisciplinar muito importante. Ele é a voz daquele cidadão contra a omissão ou contra o excesso da autoridade pública. Perceba, quando o advogado vai na delegacia e não consegue ter acesso ao inquérito policial, ele pode usar o mandado de segurança. Quando aquele aposentado não consegue ter acesso ao processo em que ele teve negado a sua aposentadoria, ele pode usar o mandado de segurança. Então, ele faz valer o direito do cidadão perante os abusos do Estado. É uma ação que está na Constituição, uma ação muito antiga. Tanto eu quanto o coautor, também professor Roger Vieira Feixas, de Minas Gerais, defensor público, enfim, procuramos estudar o mandado de segurança com uma visão também prática, mas ainda sob o aspecto individual e coletivo. Eu posso ter uma associação de bairros representando todos aqueles moradores, entrando com mandado de segurança coletivo contra um ato de um prefeito. Então nós procuramos dosar o mandado de segurança sobre também esse aspecto coletivo. E muitos esquecem nesse momento, pensam só no individual, né? Isso, exatamente. Uma outra dica do professor Sérgio, olha que interessante, é para os concurseiros, né? Cresce aí a quantidade de pessoas sempre atrás do concurso público e também do professor Sérgio e do professor Teodoro, direito previdenciário. Professor, o que tem aqui que diferencia nessas obras, que é para o concurseiro, para facilitar a vida dele na hora de estudar? O que traz, qual o diferencial aqui para quem está estudando? Pois bem, essas duas obras nós temos dicas preciosas de concursos, nós temos resumos, nós temos lembretes, nós temos apontamentos de uma maneira bem didática, gráficos, tabelas, para que o estudante, no seu concurso, ele tenha isso de uma maneira bem fresca em sua memória e ele tenha facilidade de memorização. De maneira que aqui nós temos um direito previdenciário resumido,
com aspectos mais relevantes e que tem sido alvo de concursos. Nós estamos na iminência de um concurso para o INSS, que está à porta aí da sociedade. Então, logo, é uma obra que também nós tentamos colocar um candidato em condições de bem explorar esse concurso, de ser aí bem capacitado com dicas preciosas. Não são livros de uma temática muito ruim de leitura ou uma leitura cansativa, uma exploração da história, não. São dicas preciosas objetivas. No concurso público, seja para uma carreira federal, não só como INSS, mas um auditor fiscal. Pois é, tem sido bem cobrado, né? Em outros concursos também. Como procurador federal, Ministério Público Federal, juiz do trabalho, temos questões de desaposentação em prova da magistratura do trabalho, né? Então aqui nós procuramos pincelar essas dicas e colocar aí à disposição dos leitores. Para quem está estudando, professor, essas mudanças com a medida provisória podem trazer uma dificuldade para o aluno concursando? Concordo plenamente, né? Então, nós temos essas mudanças repentinas do fim do ano e estão em vigência, né? Nós ainda temos o debate da medida provisória, que mexeu no auxílio-doença e na pensão por morte. Então, nesse período da medida, o aluno ele tem que se atualizar. Ele tem que procurar uma escrita jurídica diferenciada. Ele não pode mais, hoje, estudar um concurso pela legislação até o fim do ano passado. Porque hoje, auxílio-doença e pensão por morte foram profundamente alteradas pela medida provisória. Professor Sérgio Henrique Salvador, muito obrigado pela participação, pelas informações importantes, pelas dicas. Obrigado pelo convite, um grande abraço. E o Saber Direito Debate fica por aqui. O bate-papo foi com o professor Sérgio Henrique Salvador sobre direito previdenciário. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Tchau, tchau.